Já estão conseguindo ver aqui minha tela, já? Já. Então, pessoal, hoje eu vou iniciar a aula mostrando a vocês os conteúdos que a gente já estudou. Com isso, esses conteúdos são os que vai cair na atividade avaliativa. Então, a atividade avaliativa que eu vou disponibilizar o link para vocês no finalzinho da aula terá questões sobre estes conteúdos. Então, nossa primeira aula, foi a introdução sobre qualidade em prestação de serviço, onde a gente estudou a questão de produto, de serviço, o que seria a qualidade, como surgiu o estudo. Nossa segunda aula foi sobre qualidade em prestação de serviços na saúde, a importância por buscar, implantar esse mecanismo de qualidade. A terceira aula foi a avaliação. Por que a gente tem que avaliar? Como a gente faz essa avaliação? E aí a gente falou a questão dos pilares também da avaliação. A nossa quinta aula, a gente estudou um pouco sobre o Sistema Único de Saúde. E aí vimos a questão de como ele surgiu, quais são as leis, a questão dos princípios. E a nossa aulinha de ontem foi a questão dos tipos de serviços de assistência à saúde. Então, estudamos a questão dos níveis de atenção à saúde. Nível primário, secundário e o terciário. Então, até aqui, a gente estudou esses conteúdos que irão cair na atividade. Hoje, a gente vai iniciar um tema novo, que querendo ou não, claro, está dentro do tema da nossa disciplina. Então, quando a gente focou no surgimento e importância de se estudar a qualidade em prestação de serviço, de se avaliar a qualidade de uma assistência prestada, de um serviço prestado, trazendo para a saúde, eu senti a necessidade de trazer para vocês, primeiro, como é organizado o sistema. Não adiantava eu trazer para vocês a questão de avaliação, a questão de biossegurança, a questão de humanização, a questão de segurança do paciente, se ainda existia, vamos dizer assim, uma falta ou algo em aberto que não gerasse um conhecimento em vocês sobre como acontece o sistema. Como vocês mesmos me falaram, mudaram a visão a respeito do SUS. Porque quando a gente vai pegar o sistema mesmo na íntegra, a gente tem outra visão. Porém, quando a gente vai vê-lo ou necessitá-lo, seja sendo profissional ou paciente desse sistema, a gente consegue ver, infelizmente, algumas falhas. E cabe a cada um de nós, de vocês, como futuros profissionais, tentar melhorar esse processo de implantação da assistência a todos. Bem como vocês precisam entender a questão dos níveis de atenção. Até, vamos dizer assim, o que corresponde à atenção primária, à atenção secundária, terciária, como eu crio mecanismos de qualidade e mecanismo de avaliação dentro de cada nível, visto que a realidade de cada um é diferenciada. Então, a gente viu que o nível primário é a porta de entrada, o secundário a gente já tem vamos dizer assim, um atendimento um pouco mais avançado, de urgência e emergência, as UPAs, quem já precisou ser atendido numa UPA sabe, vamos dizer assim, a diferença de uma UPA para um PSF, e consequentemente o nível terciário nos hospitais de grande porte. Então, a gente precisa criar mecanismos de qualidade para cada um desses níveis de assistência e avaliações diferentes. Eu não tenho como avaliar uma assistência prestada no hospital da mesma forma que eu vou avaliar num PSF. Então, são os níveis diferentes, são realidades diferentes, diagnósticos, patologias, pacientes, usuários dos sistemas, de certa forma, diferenciados, porque cada um vai ser atendido de uma forma diferente. Visto isso, hoje a gente vai estudar um pouco sobre segurança do paciente. Muitas vezes, a gente sabe a importância como profissional da saúde, mas, infelizmente, a gente se depara com vários erros, vários eventos adversos.
Não sei se vocês lembram lá na nossa aulinha de avaliação, eu trouxe essa palavrinha para vocês, evento adverso. E aí hoje a gente vai debater muito sobre esta questão. Então, a segurança do paciente é um instrumento para manter a qualidade da assistência. E segurança do paciente, esse ponto, eu vou atuar nos 3 níveis dentro do sistema único, dentro dessa prestação de assistência de forma, vamos dizer, pública, universal, integral, buscando essa equidade para o usuário desse sistema. Então, eu pergunto a vocês, um paciente, um cliente, quando ele é colocado sob risco durante uma intervenção feita para melhorar a sua vida, ele é colocado em risco? O paciente necessita de uma cirurgia para melhorar o estado de saúde. Porém, essa cirurgia, ela vai sim provocar risco a esse paciente, pois ele pode melhorar, como infelizmente pode não melhorar. É possível causar algum dano ao paciente durante os cuidados de saúde que nós profissionais proporcionamos? O que é que vocês acham? É possível causar dano ao paciente ao tratar do paciente com uma patologia? O que é que vocês acham? Sim, acho que sim. Por quê? Eu também acho que sim. Por quê? Vou falar sobre aquela questão lá, que possa, no caso de cirurgia, vai fazer uma cirurgia para ver se melhorar a saúde do paciente, aí esquece uma luva, esquece alguma... É, porque toda cirurgia tem os seus riscos. Corre o risco, né? Uma simples por isso que eu administração acho. de medicamento, uma Isso. forma de posicionar uma veia, uma forma de Falta de prescrever cuidado numa a parada, medicação. Então, esquecer alguma qualquer coisa. cuidado ao paciente, se não bem prestado, pode sim gerar um dano a esse paciente. Então, a gente tem que ter essa visão, que muitas vezes o usuário chega no sistema para ser tratado de uma patologia X e acaba adquirindo outro tipo de patologia ou agravando a sua situação. Às vezes também pegar uma infecção, né? Sim, Durante a... principalmente. Como o filho, o dedo em governo, né? Tá, só com 8 dias que ele faleceu e o filho dele também estava com Covid e ele morreu de uma bactéria e eles assimilaram que era Covid. E tipo, no hospital a bactéria, né? E ele já tinha tratado a Covid e mesmo assim faleceu. Um ambiente hospitalar, ele é cheio de micro-organismos, então cheio de bactérias, vírus, impurezas. Não tem, de certa forma, antigamente, muitas pessoas acabavam falecendo por infecção hospitalar. Hoje a gente tem todo, vamos dizer assim, uma CCIH, profissionais realizando esse processo. Não sei se vocês já passaram, né, acompanharam alguém internado ou já ficaram internados em uma ala, vamos dizer, clínica médica, por exemplo, e viu um paciente isolado. E aí dizia que esse paciente estava isolado e os profissionais que iam atendê-lo tinham que estar todo paramentado, porque aquele paciente ele estava, vamos dizer assim, com um risco de transmissão maior e, consequentemente, ele também estava com agravamento. Por quê? Às vezes o paciente está dentro do hospital com uma determinada patologia, uma doença bacteriana, uma pneumonia bacteriana, por exemplo, ou viral. Mas trazendo para a bacteriana. Na bacteriana, um dos tratamentos é a utilização de antibióticos. Às vezes, as bactérias elas começaram a ficar tão fortes e inteligentes que elas criaram formas de resistência. E também pela população. Hoje em dia, quando a gente sente uma garganta inflamada, a gente já adentra imediatamente num antibiótico. A gente não vai para um anti-inflamatório. A gente já vai para um antibiótico. E a gente acaba criando imunidade. Essa imunidade, essa, vamos dizer assim, reformulação, né, do nosso sistema faz com que essas bactérias, esses vírus, os protozoários, eles vão criando cada vez mais resistência. E aquela medicação que poderia tratar, ela não serve mais. E aí precisa-se entrar com as medicações de grande espectro, de grande potência. Então, acaba cada vez mais agravando a situação daquele paciente.
Então, existe sim, infelizmente, ainda pessoas que acabam adquirindo infecções hospitalares, existem pacientes que acabam chegando a óbito não pela patologia de base na qual ele se internou, mas por outras que adquiriu. Por isso, a importância de se estudar e implantar a questão da qualidade na assistência, bem como essa forma de segurança do paciente em todos os aspectos. E aí eu trago aqui alguns exemplos para vocês, né? A gente já citou até alguns, ó. 5 pacientes morreram infectados por bactérias. Adolescente de 12 anos morreu após ter vaselina injetada no lugar do soro. Médicos operam pé errado e paciente se revolta, que foi tratado como um lixo. Auxiliar de enfermagem corta parte do dedo de uma criança em São Paulo. E esses e outros inúmeros acidentes, né, eventos adversos que acontecem a todo instante, a todos os minutos, na hora de prestar uma assistência a um usuário do sistema. Então, a nossa realidade é justamente tentar implantar a questão dessa segurança do paciente, e mais na frente a gente também vai estudar amanhã a segurança de nós próprios, como os profissionais de saúde. Então, a Organização Mundial, lá em 2009, publica um documento falando, né, enfatizando a importância da segurança do paciente, e também ele traz o conceito de segurança, que é justamente a redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável. Claro, nós somos seres humanos, muitas vezes a gente está suscetível a erro, seja pelo sistema, pelo ambiente ou por nós mesmos, nosso interior, mas a gente tem que avaliar qual é esse dano que a gente está causando a esse paciente e sempre estar se policiando contra isso. Então, aqui é justamente a redução mínima ou nula dos riscos causados a um paciente. Então, quando a gente aumenta a qualidade, a gente aumenta essa questão de segurança, consequentemente, a gente vai diminuir a ocorrência desses riscos. Então, em serviços de saúde, qualidade e risco são indispensáveis. Então, a gente sempre tem que ter essa visão de que sempre a gente vai pensar que pode ocasionar algum risco ao paciente, seja de forma direta ou de forma, digamos, indireta. Que a gente não sabia que o paciente tinha alguma alergia, a gente não sabia que um paciente, vamos dizer, ele não estava fazendo o tratamento correto, não estava passando quais são os sinais e sintomas verdadeiros no qual ele está sentindo. A questão da falta de material. Está faltando material, então cruza os braços. A máquina do raio-x está quebrada e é um fator importante para o fechamento diagnóstico, mas não tem. Então, consequentemente, eu diminuo a qualidade e vou aumentando o grau de risco. Então, uma está equivalente à outra. Na medida que um aumenta, no caso, qualidade aumenta, o risco ele acaba diminuindo. Então, a gente tem, chama-se de danos desnecessários, essa palavrinha que eu falei para vocês, que é eventos adversos. Vocês vão ouvir muito também na profissão, no dia a dia de vocês. A gente tem que sempre ter cuidado e se policiar quanto a esses eventos adversos. E o que é isso, Isadora? São danos, né, agravos, não intencionais. Claro, a gente não vai provocar um dano a um paciente. Eu vou errar a veia. Eu vou cortar o dedo de uma criança porque eu... Não. Então, são danos não intencionais. Eu não tenho a intenção. Decorrentes de uma assistência prestada, não relacionados à evolução natural da doença. Ou seja, que acontece de forma independente da doença. Obrigatoriamente, vai acarretar uma lesão mensurável nos pacientes afetados. Então, o evento adverso é justamente esse dano que a gente, vamos dizer assim, não intencional causado ao paciente em relação à assistência prestada. Esse evento adverso vai indicar uma falha no processo de qualidade e, consequentemente, de segurança do paciente. Existe um mínimo, de certa forma, aceitável no processo de assistência.
O que seria esse mínimo aceitável? É aquilo que é viável diante de um conhecimento atual, dos recursos disponíveis, num contexto que não cause, vamos dizer assim, um risco ou altere o tratamento do paciente. Ah, tá faltando a medicação agora. Então, ele teria que tomar a medicação de 12 em 12 horas. A medicação não chegou. Eu vou Tá demorar... cortando para vocês ou pra mim? Vocês estão ouvindo? Pra mim tava dando certo agora. Tá dando certo. Tô ouvindo. Pra mim também, tô ouvindo. Ótimo. Tá dando certo. E aí, um paciente precisa tomar a medicação de 12 em 12 horas. Chegou às 12 horas, não tem a medicação no posto, não tem a medicação no hospital, por exemplo. E aí a gente precisa um tempo mais prolongado de espera para tomar a medicação. Vai existir, vamos dizer assim, um pequeno dano, uma alteração nesse processo? Pode acontecer. Então, é o mínimo aceitável. Eu não estou alterando ou causando algum risco à vida desse paciente. E estou, se for medicação de urgência e se for um tempo muito grande de espera para ele tomar essa medicação. Então, a gente tem que ter esse olhar quanto à assistência prestada para tentar minimizar o possível, né, o máximo possível, essa questão dos eventos adversos. Então, em outras palavras, segurança do paciente não é nada mais do que essa redução de atos inseguros no processo assistencial. Com isso, a gente vai realizar práticas que vai alcançar esses melhores resultados e, consequentemente, uma qualidade na assistência prestada. Como surgiu esse conceito? Então, com a medida do avanço tecnológico, com a ciência avançando, os profissionais precisando se capacitar cada vez mais, introduziu a questão muito tecnológica na assistência. E o paciente deixou de ser visto como um ser humano e passou a ser visto como uma patologia em si, onde as máquinas, a questão de fechar um diagnóstico, tratamento, era mais importante do que esse olhar holístico do paciente. E, consequentemente, vários danos e eventos adversos surgindo, erros dentro da assistência. E aí disse, opa, a gente precisa tentar mudar essa visão. Como é que a gente muda? A gente tem que manter um paciente seguro. Quando um filho vai para uma escola, quando nós vamos para uma padaria, para um curso técnico, a gente precisa de uma segurança naquele local. Por que a gente não vai avaliar a segurança do usuário, do sistema de saúde, dentro dessas assistências prestadas? Então, começou a ter essa visão, então os profissionais se unem e traçam esses mecanismos de segurança no fechamento do diagnóstico, na forma de tratamento, na forma de prestar assistência, na forma de manter, de fato, esses níveis de atenção atuante em redes, para dar uma continuidade da assistência. Está 100%? Não. Ainda existem falhas também nesse processo. Nem todas as instituições de saúde, nem todos os profissionais, eles trabalham com um nível de 100% de segurança. Ainda existe muito a se melhorar. Porém, cada degrau por vez e também a busca pela consciência desses profissionais. Então, esses riscos podem impactar o dano à vida do paciente, causando essas lesões, muitas vezes reversíveis e outras vezes não. Aumento também de permanência desses pacientes no sistema, né? Permanência de internação, causar também algum dano ao próprio profissional da saúde, se ele não mantém essa questão da segurança do próprio paciente. Então, é importante ressaltar que os erros na prática assistencial dos profissionais não são intencionais, ou pelo menos espera-se que não seja intencional, porque ninguém vai adentrar numa profissão como essa, né, uma profissão da saúde, independentemente de ser enfermeiro, técnico, médico, fisioterapeuta, que tem essa vocação do cuidar, do olhar para o próximo e vai ter essa visão de causar algum dano a um indivíduo que está ali, vamos dizer assim, suscetível, que está necessitando de cuidar. Então, esses eventos adversos não são intencionais, mas acabam acontecendo
de acordo com diversos fatores ambientais, pessoais, profissionais, que podem gerar esse processo de evento adverso. Dentro dos eventos adversos, a gente tem a questão de incidentes, que são justamente esses eventos não esperados durante a prestação de uma assistência. Com isso, a gente ainda tem algumas subdivisões desses incidentes. A gente tem um incidente sem dano, circunstância notificável, o evento adverso em si e um quase erro. Então, um incidente sem dano, como o próprio nome diz, é algo que a gente vai, vamos dizer assim, um evento não esperado que não vai gerar nenhum dano ao paciente. Por exemplo, o profissional instala uma bolsa de sangue em um paciente homônimo, ou seja, existem 2 Anas, 2 Marias, 2 Joãos, então tem o mesmo nome. Por isso a importância de a gente saber identificar o paciente com o nome completo. Existem ainda pacientes que têm o mesmo nome, sobrenome, então a gente tem que ter muito cuidado quanto a essa questão. Por isso que quando um paciente adentra o hospital, ele recebe logo aquela pulseirinha, ou número, ou com o nome completo, vai depender do protocolo do hospital e como eles estão prezando por essa questão de identificação. Então, ele instala essa bolsa de sangue em um paciente homônimo que deveria recebê-la, mas o sangue é compatível e o paciente ele não desenvolve nenhuma reação. Então, por vez, esse profissional ele teve, digamos, sorte, porque quando a gente vai, vamos dizer assim, instalar uma bolsa de sangue em um paciente, a gente tem que ver a questão da compatibilidade. Então, Ana e Maria podem não possuir o mesmo grupo sanguíneo e não ser compatível com aquela bolsa na qual ela está recebendo. E ao receber, pode ocasionar alguma reação e causar um dano àquele paciente. Nesse caso, o incidente aconteceu, o erro aconteceu, porém, não causou nenhum dano à paciente. Ela não precisava da bolsa de sangue, mas, já que ela recebeu e, por sorte, era compatível, não teve nenhum dano neste caso. Aqui eu trago para vocês uma tabela, quando eu disponibilizar os slides, dos principais, digamos, incidentes que acontecem sem danos aos nossos usuários do sistema. Então, uma circunstância notável é uma situação na qual existe um potencial existente de dano, mas o incidente em si não aconteceu. Como assim? Escala de profissionais defasada para determinado plantão. Exemplo, a gente necessita de, vamos dizer assim, no urgência e emergência, de 5 profissionais de enfermagem e 10 técnicos de enfermagem, principalmente num período como esse de pandemia. No UTI, por exemplo, no qual a gente está tendo uma rotatividade muito grande, as pessoas necessitando de um cuidado intensivo cada vez maior. Então, a gente precisa de um número de profissionais dentro daquela instituição, no período daquele plantão, que dê para comportar uma assistência qualificada a esses pacientes. Porém, muitas vezes as empresas reduzem o contrato dos profissionais. E aí, num plantão, às vezes fica um enfermeiro e 5 técnicos. Às vezes, principalmente esses hospitais de pequeno porte, às vezes é um profissional, né, um enfermeiro para atuar em todo o hospital, ou então, às vezes é apenas um técnico, 5 técnicos. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Outro ponto é também a questão, trago aqui para vocês uma tabela explicando. Está em cima da mesa. Uma tabela explicando para vocês a questão dos principais circunstâncias notáveis, né, que a gente tem que ter muito cuidado na hora de prestar assistência. Checagem dos medicamentos não realizado, da prescrição médica, falta de medicamentos. Então, aqui é uma tabela explicando para vocês as principais circunstâncias que são notificáveis. Evento adverso, a gente já debateu sobre, então resulta em um dano ao paciente. Exemplo,
O profissional vai instalar a bolsa de sangue em um paciente homônimo, como nosso exemplo anterior, porém, o paciente, ao recebê-la, tem uma reação como uma febre, ou seja, pode ser que essa bolsa ela não seja compatível. O paciente que tenha recebido a bolsa sanguínea seja um paciente incompatível, e aí ele vai gerar reações. Essas reações podem causar um dano reversível ou irreversível a esse paciente. Trago aqui, morte por falha em atendimento dispara no SUS. Paciente que teve perna errada operada exige justiça. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os outros incidentes, claro, mas principalmente com esse de eventos adversos. Aqui eu trago para vocês também uma listagem com as porcentagens dos principais eventos adversos que acontecem no dia a dia, que acontecem nas assistências à saúde. Aqui é a continuação. Aqui eu trago para vocês mostrando para vocês, né, um parâmetro dos danos que acontecem ao paciente. Graças a Deus, digamos assim, a maioria desses danos são leves, que no caso podem ser reversíveis ou que o paciente consegue conviver. Porém, temos uma porcentagem ainda, né, se levarmos em consideração, muito alta de danos não reversíveis, que o paciente chega a óbito ou que é muito grave. Então, a gente não pode se atentar, um danozinho vai ser leve. Não. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de eventos adversos, para não causar nenhum dano grave ou gerar óbito ao paciente. Então, deem uma olhadinha na tabela anterior dos principais eventos e quando vocês estiverem na assistência, se policiem com essa questão. O outro tipo de incidente é o quase erro. Eita, eu quase errei. É um acidente, né? Um incidente que não chegou a atingir o paciente. Por sorte, você percebeu antes de acontecer. Voltando ao nosso exemplo anterior. O profissional ele prepara a bolsa de sangue para um paciente homônimo àquele que deveria, mas ele percebe a falha antes de instalar. Um paciente, vamos dizer assim, o profissional vai instalar a medicação, o profissional vai levar um paciente para a cirurgia, porém não era a vez dele e ele acaba indo no lugar do outro. Então a gente também tem que ter muito cuidado com essa questão. Neste caso, o quase erro e o incidente sem dano são muito, digamos, parecidos. A única diferença é que um incidente sem dano acontece de fato. Você realiza, porém não aconteceu o dano. Um quase erro, como o próprio nome diz, não chegou a acontecer. Você percebeu antes de realizar o caso. Já o evento adverso, aconteceu um dano e o outro notável, a gente tem que prever, de certa forma, o que pode acontecer. Então, a gente tem que notificar. Exemplo, diminuição dos profissionais durante o plantão. A gente precisa da medicação e eu já estou vendo que não tem. E aí eu fico calado. Outro exemplo, a questão do carrinho de parada. Lembram lá nas nossas aulas anteriores que eu falei para vocês a importância, né, da checagem do carrinho de parada, por isso que ele tem que estar lacrado. Eu chego no meu plantão, não faço essa avaliação. Só tem eu como enfermeira e só tem 3 técnicos, tem muita coisa para a gente fazer. Então, pode acontecer a gente ter um paciente, 2, 3, numa parada cardiorrespiratória. E aí, não verifiquei, o carrinho não estava lacrado, está faltando medicação, está faltando material, e aí, agora? Então, a gente tem que também ter muito cuidado com esses incidentes. Até aqui, vocês conseguiram entender o que é incidente, o que é incidente sem dano, quase erro, evento adverso e circunstâncias notáveis? Alguma dúvida até aqui? Se eu der exemplos para vocês, vocês vão conseguir diferenciar cada um. Se tiver dúvida, é hora de falar. É a dúvida de vocês me perguntarem. Nenhuma dúvida, não é isso? Eu vou passar para frente. Hoje, né?
É isso que eu Não, perguntei. Tomara que eu professora. pegue. Então, Isadora, oi. isso aí que a senhora falou são os incidentes, são os tipos de incidentes, Sim, é? sim. Ah, então, É bem eu aqui, ó. entendi. Quando eu tenho aqui no slide anterior, eu venho explicando para vocês. Ó. Incidentes são eventos ou circunstâncias não esperadas. É algo que a gente não espera. Dentro dos incidentes, a gente tem o próprio incidente sem dano, circunstância notável, o evento adverso e o quase erro. Por que a gente Os só... tipos de incidentes, né? Os tipos de incidentes. Por que a gente fala muito de evento adverso? Porque é o que realmente vai causar um dano maior ao paciente. Então, tipos de incidentes. Incidente sem dano, circunstância notável, evento adverso e quase erro. E aí eu vou definindo com vocês cada um, definindo e trazendo os exemplos. Em geral, todos esses 4 são incidentes, ou seja, são eventos não esperados. Esse é um evento não esperado que não causa dano. Esse é um evento não esperado que a gente precisa notificar, pois pode acontecer de gerar algum agravamento. Esse evento adverso é um tipo de incidente que vai causar um dano ao paciente, seja leve, seja moderado, grave ou que gere óbito a esse paciente. Esse quase erro é um tipo de incidente, é um tipo de evento que não chegou a acontecer, porque eu constatei, eu identifiquei antes de realizar. Então é quase algo sem dano, mas não chegou a acontecer. Entenderam? Ah, entendi. Obrigado. Nada. Aí, tá vendo? Só eu já fico com dúvida. Eu sei que os outros ficaram também. Então, na década de 70, começou esse estudo dos eventos adversos e, consequentemente, nos cuidados como negligência, omissão de socorro, como imperícia, imprudência. Esses temas, essas palavrinhas, vocês já estudaram a definição lá na disciplina de Ética e Legislação. Então, em 1999, surgiu o lema que errar é humano, porém, dentro da saúde, esse errar é humano não pode ser levado, de certa forma, em consideração. Então, a gente tem que sempre estar se policiando e tentar construir um sistema de saúde seguro, um sistema de saúde qualificado. Com isso, em 2004, a Organização Mundial de Saúde lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Então, ele cria as leis, portarias, diretrizes. Foi criado um livro para instituir justamente essa importância e como manter essa segurança do paciente. No Brasil, a cada 10 pacientes atendidos em um hospital, um paciente sofre pelo menos um evento adverso. Então, de 10, um pode levar uma queda na hora de transferir um paciente de um leito para o outro, ou não foi colocado a proteçãozinha no leito e o paciente caiu. A administração incorreta de medicamentos acontece muito. Falhas na identificação do paciente também acontece, e pela falha na hora de identificar e no processo de colocar pulseirinha, no prontuário. Erros em procedimentos cirúrgicos, infecções na qual o paciente acaba adquirindo, mau uso dos dispositivos, dos equipamentos disponíveis. E essa visão traz com que 10% dos pacientes internados sofram algum evento. É uma taxa, sim, considerada gigantesca. 10% de evento adverso, 10% de pacientes que podem acontecer algum dano irreversível, gerando óbito ou um agravo maior, isso daqui é algo para ser estudado, para ser modificado e conscientizar os profissionais, as instituições. Imaginem só, um familiar de vocês adentram num sistema para tratar de uma patologia e acaba adquirindo outra, ou acaba saindo com um agravamento maior do que você já entrou, jamais isso é admissível. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Isso aqui são estudos, são dados mesmo,
realizado pelas organizações mundiais, pelos profissionais que estão atentos e tentando mudar esse cenário, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, a maior parte dessas ocorrências podem ser evitadas se essas medidas de segurança fossem implantadas como devem ser. Então, estudos apontam que a metade desses eventos adversos é evitável. Então, um paciente ser transferido de um leito para o outro, fez uma cirurgia, está no centro cirúrgico. Terminou a cirurgia, quem já passou por alguma cirurgia sabe. O paciente precisa sair daquela maca, né, que ele passou pela cirurgia, e ir para uma maca na qual ele vai ser transportado até uma UTI, ou uma clínica médica, a sala pós-anestésica, dependendo do procedimento. Nessa parte de transferir, a gente vai encontrar pacientes em diferentes fisiologias. Pacientes maiores, pacientes, vamos dizer assim, mais gordos, mais magros, então mais pesados, pacientes que passam por um procedimento que a gente não pode manipular, né, manusear, que ele não pode lhe ajudar. Então, a gente vai precisar de pessoas que tenham, não, vamos dizer assim, força, não é força, é saber a técnica de como segurar aquele paciente para transferir de um lugar para o outro. Paciente que não consegue andar, então ele vai adentrar no hospital pela cadeira de roda. No hospital, ele precisa ter vamos dizer assim, dependendo do tamanho do hospital, ele precisa ter elevador, mas ele, no mínimo, ele precisa ter rampas. Então, na hora de a gente transportar um paciente pelo hospital, numa cadeira de roda, numa maca, a gente tem que ter cuidado com essas rampas. Na hora de descer a rampa, ela é muito íngreme, aquele paciente pode acabar caindo. Então, não é força, é técnica. Então, às vezes ele diz, fulana é tão pequenininha, não vai conseguir ajudar a transportar um paciente para o outro. Se eu não souber a técnica, eu não vou saber. Se eu não me policiar com essa questão de chamar o paciente pelo nome, de olhar a medicação correta, eu não vou evitar esses eventos. Então, mais da metade dos eventos são, sim, possíveis de serem evitados, mas, infelizmente, acabam não sendo e gerando danos aos pacientes. Aqui eu trago para vocês, tipo, uma linha do tempo geralmente existem congressos, união, encontro dos profissionais, para que eles consigam debater os principais temas que assolam os serviços de saúde. Então, primeiro eles começaram a falar, em 2002, da Rede Sentinela, Programa Nacional de Humanização, que a gente também vai estudar, o Humaniza SUS. Começaram a falar do sistema de notificação de vigilância sanitária, das doenças infecto-contagiosas, a questão, e por fim, aqui, em 2013, é que surgiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, se instituiu de fato, como lei, como portaria, essa forma de manter a segurança do paciente. E aí, em 2011, 200 hospitais da Rede Sentinela estavam monitorando esse processo de eventos adversos e, consequentemente, tentando reduzir esses possíveis danos aos pacientes. Isso em 2011. Imagine hoje, 2020, 2021, com esse momento no qual o Brasil, o mundo, está vivenciando com essa pandemia. Então, se aqui, 2011, a gente já tinha vários pacientes, o sistema lotado, eventos adversos, erros acontecendo por sistema lotado, imagine num período como esse de pandemia. Por isso que a gente vê tanto alguns eventos acontecendo, fulano acabou enterrando o seu pai, mas na verdade não era o seu pai. Então, erros de identificação dos pacientes. Isso sim é um erro gritante. Você não pode estar acompanhando seu familiar, você recebe uma ligação dizendo que o seu familiar faleceu. Não existe aquele, vamos dizer assim, funeral, como a gente geralmente aqui no Brasil a gente faz, aquela sentinela. E aí o caixão tá lacrado, a gente não consegue visualizar aquele familiar. E depois a gente recebe uma ligação que o familiar
né, está ali ainda internado, ou com notícias boas ou ruins naquele familiar. E aí é um misto de sentimentos, né, alegria por estar ali, tristeza por ter vivenciado aquele luto, estar naquele processo. Então a gente tem que ter muito cuidado como profissionais da saúde, sempre se colocando no lugar do outro. Então isso também é considerado um evento adverso, na qual a gente pode evitar se tiver acontecendo de fato a identificação correta dos pacientes, a administração dos medicamentos na dosagem correta, verificando a medicação correta, então tudo seguindo esses protocolos de segurança. Então cria-se, né, em 2013, esse Programa Nacional de Segurança ao Paciente, que tem o objetivo justamente de contribuir para essa qualificação do cuidado em saúde em todo o território. Aqui são os objetivos específicos do programa. Ele traz como meta 6 passos a serem seguidos. O primeiro, não devemos esquecer, a identificação correta do paciente. O segundo passo, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, para que a gente mantenha esse linguagem, né, essa mesma linha de pensamento. Terceiro passo, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos. Por isso que em alguns locais as prescrições já são digitalizadas, ficam mais fáceis de ser entendida, o nome da medicação, a dosagem, a forma de administração, vamos dizer assim, se é endovenoso, intramuscular, sublingual, né, a via de administração. O quarto passo, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Quinto passo, higienizar as mãos para evitar infecções. E aí esse é um papel também muito importante dos profissionais, na qual existe ainda uma falha nesse processo. Existem estudos que mostram que mais de 90% dos profissionais não preconizam esse quinto método. Então, essa é tão simples e tão importante para o processo de evitar o cruzamento ou o agravamento das infecções. E o sexto passo é reduzir os riscos de queda do paciente e o surgimento de úlceras por pressão. Quando eu falo úlcera por pressão, é quando aquele paciente ele precisa ficar acamado. É um paciente que teve AVC, é um paciente tetraplégico, paraplégico, né? Não consegue se mexer no leito. Então, por ficar muito tempo deitado, a gente tem zonas de fricção. O cotovelo, o calcanhar, o cóccix. Essas zonas, se a gente passa muito tempo deitado, pode ocasionar feridas, que a gente chama de úlceras. Tem úlceras que são muito profundas. Isso causa uma infecção, um agravamento maior. Então, o paciente adentra um hospital para tratar um AVC. Então, ele teve um AVC ou isquêmico ou hemorrágico, está ali sendo tratado, está evoluindo bem, porém, ele não conseguiu perder a movimentação do pescoço para baixo, a sequela do AVC. Então, não é porque ele não está consciente, ele tem episódios de consciência e de inconsciência, ele não consegue se mexer, mas ele é um ser humano. Então, eu não vou deixar aquele paciente 24 horas, durante 15 dias, por exemplo, na mesma posição. Ele vai ocasionar adquirir uma úlcera, ali ele vai pegar uma infecção, vai agora ser tratado da infecção pela úlcera. A gente tem que ter muito cuidado com o olhar desse paciente. Então, seguindo esses 6 passos e outros que a gente vai ver mais na frente, a gente mantém sim um paciente seguro e um atendimento qualificado. Aqui eu mostro para vocês, né, um marco. À medida que o tempo vai passando, essa política ela vai evoluindo, incorporando novas diretrizes, novos objetivos. Então, essa prática de higienização das mãos, a prevenção de úlceras, cirurgias seguras, prevenção de quedas, a administração de medicamentos, foi incorporado em protocolos. Como eu falei para vocês, tudo na saúde tem que ter passos a serem seguidos protocolados. Ou seja, não sou eu que crio, não é outro colega, não é um profissional do nada aleatório que vem falando a técnica de lavagem das mãos. Até para a gente lavar
por exemplo, as mãos, a gente tem que passar por uma técnica correta, passo a passo. Se for uma lavagem da mão simples, né, que a gente está ali no dia a dia, no plantão, é um jeito. A lavagem das mãos para uma cirurgia, que a gente chama de lavagem da mão cirúrgica, administrar, né, auxiliar o médico durante uma cirurgia, tem a técnica correta também de lavagem das mãos. Então, para tudo que a gente vai fazer na saúde, eu vou aferir os sinais vitais, vou verificar os sinais vitais do paciente. Então, eu preciso seguir também esses protocolos. Isso serve para nos respaldar e nos auxiliar nesta questão de prestar uma assistência segura, claro, tentando evitar os danos e os erros. Esses protocolos, essas formas de realização da assistência, vocês vão ver em outras disciplinas. Só quero que vocês entendam que existem esses protocolos, uma forma, digamos, de tentar garantir essa segurança do paciente e segurança da assistência prestada. Então, os riscos são inúmeros, porém, eles podem ser evitados. Eles podem e devem ser evitados. Dentro desses estudos, os números desses eventos evitáveis chega a 60%. Ou seja, a maioria dos eventos que acontecem, eles podem sim ser evitados. Exemplos aqui para vocês. A residente da equipe de cirurgia geral suspendeu o procedimento. Qual foi o motivo? Acidente na punção da veia subclávia com pneumotórax. Então, foi realizar a punção da veia, porém aconteceu um evento adverso. Então, agravou a situação. Com isso, foi suspensa a cirurgia daquele paciente por um erro, um evento adverso que aconteceu. Às 9h50, a paciente sofreu queda da mesa cirúrgica após o residente manusear a manivela da mesa para posicionamento. Solicitamos ao pronto-socorro, o colar cervical. Após ser imobilizada, foi encaminhada para tomografia, anestesiada, e aí aumentou outro agravo daquela situação. Outro acontecimento. O ar-condicionado da sala 11 está soltando sujidade durante a realização da cirurgia e caiu dentro do paciente. Então, pode gerar e, consequentemente, um agravamento para aquele campo cirúrgico, na qual ele deve ser estéril, e aí gerar um risco de infecção para o paciente. Outro exemplo. Estamos no momento com 2 pacientes para serem intubados, mas só temos um ventilador. Os outros estão com defeito. UTI e clínicas não têm o equipamento disponível para empréstimo. E aí, o que é que vai fazer? Então, porque um ventilador está quebrado, com defeito, um paciente vai ser atendido e o outro vai ter que ficar aguardando. Outro, paciente do leito 2 está com a medicação allopurinol checada em diferentes horários, mas não há esta medicação na farmácia e o paciente também não a tem. Então, tem uma medicação na qual nem o paciente fez uso, nem tem na farmácia e está lá prescrita como se ele tivesse tomado. Paciente nefropata com prescrição médica para controle de débito urinário, a profissional relatou 2 vezes no vaso. No entanto, o paciente está usando sonda vesical de Demore. Então, tem que ter muito cuidado também na hora de prescrever, porque nesse caso, o profissional não chegou nem a ver como o paciente estava e já fez uma prescrição errada. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esses são alguns exemplos que acontecem no dia a dia e que geram esses eventos, que aqui no caso, alguns causaram apenas danos leves aos nossos pacientes. Então, é justamente manter essa segurança para diminuir o tempo de internação, diminuir os riscos possíveis do paciente, consequentemente, melhorar os resultados dos hospitais. E como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou tentar manter e diminuir a ocorrência desses riscos? Um risco, ele vai ter as defesas, as barreiras, por isso que é importante manter os protocolos, a checagem. Tem a condição de identificação,
tem esse trajeto e as falhas atípicas. Então, quando a gente recebe, vamos dizer, um paciente, a gente precisa fazer a anamnese, a entrevista desse paciente. Quando o médico prescreve a medicação, se eu tenho dúvida, eu procuro o médico para saber a medicação. E recebi a medicação da farmácia, faço a verificação, pergunto o nome do paciente, mesmo que eu esteja vendo na pulseirinha. Então, são essas formas que a gente chama de barreiras de defesa. Barreiras que vão justamente evitar a ocorrência desses riscos, com a questão de uma comunicação eficiente, conhecimento sobre o procedimento no qual eu vou realizar, conhecer e identificar o paciente de forma correta, tentar vamos dizer assim, uma comunicação entre os próprios profissionais. Com isso, e claro, dependendo do momento, eu consigo evitar, de fato, a ocorrência desses eventos. Então, o que é que a gente não pode fazer? Ter muito cuidado com confiar na memória, com processos, eu não vou seguir protocolo tal não, eu já sei, então faço só. Com turnos extensos, então, eu preciso ter vários plantões, 2, 3 empregos, para poder me manter. Então, a gente tem turnos extensos, consequentemente, uma carga de trabalho maior, gera estresse. Às vezes a gente está bem, mas o nosso cérebro não está, e a gente pode ser induzido, digamos assim, ao erro por conta de cansaço, de exaustão. E também a questão de falta de informação, buscar essa iniciativa para manter a segurança do paciente. É um desafio, claro, global, buscar essa prevenção e redução das infecções, desses eventos adversos. E aí surgem os protocolos, surgem, vamos dizer assim, maneiras de instalar, de acordo com esses programas, essas leis, essas diretrizes, para conscientizar os profissionais com a segurança do paciente. E aí vem a questão de cirurgias seguras, vem a questão de protocolos, os POPs da lavagem das mãos, de manter, de fato, essa diminuição desses riscos ao paciente. Aqui eu trago para vocês, alguns exemplos de lista, caso vá, vamos dizer assim, atuar uma cirurgia como auxiliar, o que é que a gente deve checar? A questão da identificação, da confirmação, antes que o paciente saia da sala, o que é que a gente deve fazer? Existe todo um protocolo a ser seguido para manter essa qualidade na assistência e uma segurança no processo. Então, a prevenção dessa resistência microbiana, por isso que a gente tem que falar a importância de ter muito cuidado com esses usos de antibióticos com os pacientes, para a gente não estar fazendo o uso corriqueiro e acabar criando essa resistência e gerando uma possível infecção hospitalar, por exemplo. Manter essa segurança na administração dos medicamentos, então saber a dosagem, saber quais são os eventos, as reações que a medicação pode trazer ao paciente, pois 30% dos medicamentos disponíveis no mercado muitas vezes são falsificados. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão também dos genéricos, dos similares, ver realmente se a indústria que está produzindo esses remédios são, vamos dizer assim, de confiança. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Mais de 6.000 medicamentos com nomes diferentes, porém com a substância. Então, esses nomes que a gente conhece são fantasias. Paracetamol, diclofenaco, dipirona, são fantasias. O que a gente tem que levar em consideração como profissionais, e vocês vão ver mais na frente, na disciplina de farmacologia, é a questão da substância em si, da medicação, que é essa substância que vai atuar, de fato, nos pacientes e no seu tratamento. E aí, diferentes formas de apresentação, diferentes formas de verificação. E com isso, na hora de administrar uma medicação, a gente tem que seguir os passos dos 9 certos. Antigamente eram 4, depois passou a 5. E hoje a gente tem a questão dos 9 certos. Quais são eles? O paciente certo, a medicação certa, a hora certa, a via certa, a dose certa. A compatibilidade medicamentosa, quais são os outros medicamentos que ele também faz uso. Orientação do paciente, direito de recusa do medicamento e anotar corretamente no registro, na evolução de enfermagem.
Se eu seguir esses 9 certos, eu vou, consequentemente, não realizar nenhum risco, nenhum evento adverso a esse paciente. Se eu fizer do paciente até a anotação correta, seguindo esse protocolo, esses passos, eu livro os riscos ao paciente. Então, a identificação, como eu falei para vocês, tanto pode ser, né, por número, por nome, mas mesmo você vendo a identificação no leito, porque geralmente, dependendo do hospital, fica uma plaquinha ou na cabeceira da cama ou na parte da própria cama, onde ficam os pés do paciente, e também no braço. Mesmo que você esteja vendo lá, João tal, 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 você ainda chama. Oi, seu João tal, tal. Eu sou enfermeira, meu nome é Isadora, estou aqui para administrar a medicação. Você já faz uso de outras e aí a gente vai tentando buscar esse vínculo com o paciente e, claro, a gente já vai chegar administrando a medicação de vez. Geralmente, os pacientes hoje, como estão mais informados, eles perguntam qual é a medicação, às vezes eles querem até ver, porque eles já sabem que acontecem, infelizmente, muitos erros nesse processo. Dependendo também do hospital, existem essas plaquinhas que eles colocam coloridos, quais são os riscos que o paciente tem quando está ali nesse tempo de internação. Ele tem risco de queda, ele tem risco de alergia, tem risco de desenvolver trombose, úlcera, um paciente que necessita de cuidados, de precaução. Ele está com uma bactéria instalada, que tem resistência. Um paciente está com Covid. Então, a gente precisa ter esse olhar, quais são os riscos que o paciente ele traz para os outros, como também para os próprios pacientes. Então, aqui a questão de segurança do paciente, a questão dessa classificação, né, das incidências, que eu já trouxe para vocês. Mantém, além daqueles 6 passos lá do início, a gente tem que, sobretudo, essa identificação do paciente, cuidado, né, com a higienização das mãos, cuidado com os dispositivos, cirurgias seguras, a administração de sangue, seguir todo um protocolo quando o paciente precisar receber, né, uma instalação de uma bolsa de sangue. Paciente envolvendo sua própria segurança, então a importância do paciente se manter no leito, não estar de um leito para o outro. Essa comunicação efetiva, prevenção da queda, prevenção de úlcera e essa segurança na utilização das tecnologias. Se eu não sei utilizar, não sei manusear, ser humilde para pedir ajuda a algum colega e tentar se capacitar dentro desse processo. Então, além daqueles 6, notem que agora a gente já conseguiu dividir e aumentar quais eram esses, vamos dizer assim, essas metas da política de segurança dos pacientes. Tá todas aqui, porém a gente conseguiu destrinchar um pouco mais quais são esses passos para manter uma assistência segura. Então, estimular e aprender, claro, com os erros seu e dos outros, desenvolver essas competências, tem dúvida, não sabe como fazer, se capacitar, buscar ações de prevenção e, consequentemente, redução dos riscos, e com isso a gente vai ter uma melhor qualidade e, consequentemente, sem danos ao nosso paciente. Muitas vezes em um local, né, vamos dizer, em uma UTI, por exemplo, a gente se depara com uma cena dessa. Às vezes a gente não consegue nem visualizar o paciente, pois ele está cheio de aparelhos e aparatos para tratar e manter a sua vida. Então, a gente tem que saber lidar com todos esses equipamentos e, sobretudo, com essa vida humana na qual está aqui. Está necessitando de olhar, de carinho, de ouvir, de ser, vamos dizer assim, de alguém trazer para ele notícias, explicar quais são os procedimentos, o que é que está acontecendo ali, o que é todo esse maquinário. E muitas vezes, com uma situação como essa, a gente pode acabar, vamos dizer assim, acontecendo de gerar algum erro, dano ao paciente por não saber manusear algum equipamento como esse daqui. Então, 40% das cirurgias são realizadas nos pacientes e acontecem, né, em locais errados, de forma errada. O uso dessa lista de verificação é importantíssimo para manter essa forma de segurança.
E aí aqui eu trago também de novo para vocês alguns exemplos que fica até mais fácil de vocês entenderem, já que a gente não vai conseguir visualizar, né? Adentrar num hospital para ver a dinâmica, mas não vai faltar oportunidade para vocês. Já já a gente já vai estar voltando, né? Se Deus quiser, de forma presencial. E aí outras disciplinas virão e vocês vão entrar no campo de estágio e vão conseguir visualizar essa questão dos protocolos, da prestação de assistência, das formas de manter essa segurança do paciente. E aí, não faz sentido punir as pessoas que cometeram um erro, né, de certa forma. O que a gente deve fazer é buscar conscientizar e melhorar o sistema. Então, não adianta eu apontar o dedo e dizer, fulano errou, é culpa dela. Tem que avaliar toda uma situação. Claro, aconteceu o erro, vem lá para o que vocês estudaram na disciplina de legislação, né, com o código de ética da nossa profissão. E aí vem a questão das multas, da cassação, direito de exercer a profissão, dependendo, claro, do tipo de dano que você provocou, mesmo sem intenção, ao paciente na qual está ali. Então, a gente tem que identificar essas falhas de segurança, refletir e buscar o que é real, né, no nosso contexto e minimizar, de fato, esses danos ao paciente. É um desafio muito grande para todo profissional, para o sistema. Às vezes a gente não vê as jornadas de trabalho, dificuldade pessoal, volto a dizer. Isso tudo gera com que a gente acabe afastando essa visão de consciência e manter esses pacientes livres de risco e de danos. Então, reconhecer que o ser humano está sujeito a falhas, estimular essa notificação de evento que tem acontecido, identificar onde os erros acontecem, né, no sistema para tentar diminuir esses erros e trabalhar em cima disso. As ações preventivas devem ocorrer, né, ter esse olhar punitivo, também esse olhar investigativo, crítico, capacitando todos os profissionais da equipe, traçar esse diagnóstico e ver ações que melhorem essas lacunas. Por isso que algumas medicações mudaram os frascos porque eram muito iguais. Os protocolos estão aí justamente para ajudar nessas ações educativas e de assistência prestada. Aqui eu trago para vocês um momento de reflexão. A vida fez de mim um homem bem familiarizado com as decepções. Aos 23 anos, tentei um cargo na política e perdi. Aos 24 anos, abri uma loja, que não deu certo. Aos 32 anos, tentei um negócio de advocacia com os amigos, mas logo rompemos a sociedade. Ainda naquele ano, tive um grande colapso nervoso e passei um bom tempo no hospital. Com 45 anos, disputei uma cadeira no Senado e não ganhei. Aos 47, concorri à nomeação pelo Partido Republicano para a eleição geral e fui derrotado. Aí, com isso, encontra várias dificuldades no caminho. A gente vai encontrar várias dificuldades, vários obstáculos. Cabe a nós não desistirmos, pois a gente sabe que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Então, cabe a cada um de nós tentar entender as nossas limitações, volto a dizer e bater nessa tecla, para que a gente consiga trabalhar esse processo de assistir um outro indivíduo que está suscetível naquele momento. Então, como eu vou manter essa segurança do paciente? Tendo todo um olhar científico e técnico e, claro, seguindo esse processo de segurança do paciente, mantendo esse olhar para o nosso paciente. Então, eu encerro a aula dizendo que a qualidade da assistência e a adoção das práticas seguras só depende de cada um de vocês, como futuros profissionais e de profissionais que já estão aqui no mercado de trabalho. Então, a gente só pode ter uma assistência qualificada, uma assistência segura, tanto para os pacientes como para nós profissionais, se a gente tiver, de fato, esse interesse e esse olhar por buscar
Não adianta a gente ficar de braços cruzados e só aguardar que caia do céu. Então, vou ler, decorar os protocolos e implantar. Não, a gente tem que buscar manter essa diferença, manter, vamos dizer assim, esse olhar, esse senso. Se não existisse pessoas assim, jamais a gente teria esse olhar voltado para a humanização, para a qualificação, para diminuir os riscos do paciente. Então, a gente tem que ter essa adoção e esse olhar para que a gente consiga minimizar todos esses riscos para com os nossos usuários. E amanhã a gente vai estudar esses riscos até mesmo para nós profissionais. Até aqui eu vou encerrar a minha tela. E aí a gente vai ter esse momento, né, de dúvidas, sugestões de vocês. E